Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente nas Plantas. Eu estou chamando a atenção que as plantas têm princípio inteligente, como todos os seres viventes têm princípio inteligente. Só que trazendo essa discussão para o mundo acadêmico, as coisas, os que estudam botânica, as plantas, estou chamando a atenção que é importante que essa discussão venha. E essa discussão já existe bastante materiais que dá para trazer a discussão, porque apresenta evidência científica para o assunto. Naturalmente, que os homens da ciência ortodoxa, convencional, ele já estuda as plantas com bastante detalhes da fisiologia, da histologia, da anatomia das plantas, estuda a genética, que é um avanço, o estudo celular das plantas, bioquímica das plantas, até a física ligada com as plantas, o desenvolvimento das plantas, você vai trazendo bastante material riquíssimo e de uma grande importância. Só que essas explicações, às vezes, criam uma série de interrogações. Na própria genética, quanta interrogação, como é que começa ali? Quem é que direciona isto tudo? Como é que esse processo sabe que vai ser isto? Como é que é direcionado isto? Aí a discussão começa a enveredar. Enveredar pela necessidade de trazer a vertente desse princípio inteligente. Isto, no ser humano, já começa a discutir a alma influenciando o corpo, influenciando a fisiologia, a patologia, a propedêutica. Ele já começa a trabalhar isso. Sabe hoje nas pesquisas científicas que a emoção, ela causa transtorno no ser humano. Ele sabe que o pensamento causa transtorno. Não é à toa que Jesus lá atrás fala, basta pensar que o pensamento causa transtornos, que as emoções vai causando transtornos, que o meio de fora também causa transtorno epigenético. É bem estudado isso do meio. Mas há a informação da vida desse princípio inteligente trazendo isto até a célula. Como é que no homem ela vem lá do princípio inteligente, do seu inconsciente puro, vem passando na linguagem, usando a linguagem do Jorge, que aqui nesse caso eu adaptei para as plantas, daqui vem do inconsciente puro, passando para o inconsciente passado, atual, corpo mental, perispírito, corpo etérico, até chegar nas células. Até chegar nas células, na intimidade da célula, no núcleo, a maioria das informações vai passar. Mas como é que isso acontece? Quantos filtros acontecem aqui? Então existe uma série de coisas para se discutir, essa interface etérica-corpo, ou interface perispírito-corpo, que dá para se discutir. Então, existem algumas discussões. Na aula anterior, eu chamei a atenção do modelo matemático criado pelo Dr. Tivoli, usando parte da equação do Albert Einstein para fazer o modelo dele, matemático. E eu estou trazendo um modelo geométrico para esse caminho da discussão. Então, existem filtros. Então, um dos filtros que existe e que começa a ser discutido, porque há algumas evidências científicas para ser discutido, é o que é conhecido como chakras,
Chakras é uma palavra normalmente oriental, da Índia, que era estudado, os chakras, você encontrava muito na literatura yoga indiano. Você encontrava, na literatura tem bastante isso. Mas aqui o meio acadêmico ocidental nunca valorizou, pensou que isso fazia parte da imaginação do povo indiano e foi criado como se fosse algo de imaginação. Mas eles falavam na época que o chakra significa círculo, centro de energia. E é verdade, porque eles têm um modelo como se fosse círculo, que às vezes até a gente chama a atenção como se fosse ventilador de teto. O ventilador de teto, ele pode girar jogando o vento para cima ou jogando para baixo. Então esses chakras existe nos seres viventes e ele vai funcionar como um transformador, tanto diminuindo a frequência de cima para baixo, ou seja, dos corpos mais sutis, como o corpo etérico, que já está indo na direção da velocidade acima da velocidade da luz, ou seja, magneto-elétrico, em vez de ser eletromagnético, é magneto-elétrico. Ele está no espaço-tempo negativo, ele faz isso e vai jogando aqui. Um transformador de luz, às vezes vem a luz com alta frequência, ele diminui, porque se não chegasse em casa, não diminuísse, ele estourava todos os materiais elétricos que tem numa residência. Então ele vai fazendo isso. Ele capta, é uma capacidade, o chakra tem uma capacidade de captar energia superior e na sua transmutação, ele transmuta. É como se fosse um verdadeiro transformador, ele vai fazer isso. Chakras e mediano acupunturais apresentam evidência científica, tecnológica. Esses meridianos de acupuntura têm um capítulo que eu chamei a atenção das experiências do Dr. Bo, do coreano Kigbon, que ele deixa um trabalho, é um professor universitário, deixou um trabalho científico de primeira categoria, mostrando, inclusive, que esses meridianos existem, que a acupuntura trabalhava com isso. Tem os pontos de acupuntura e ele tem os meridianos. Tem os meridianos, que normalmente o cientista nosso não acreditava, porque examinava o corpo, não via meridiano. Porque o meridiano está acontecendo na transição do corpo etérico para aqui. E o trabalho do Bo, mostrando inclusive que esses meridianos existem, ele faz porque ele injeta substância fósforo radiativo. Ele começou a fazer no coelho, mas fez em muitos outros tipos de experiências, de viventes, que ele vê que em vez dele espalhar, ele vai seguir o caminho do que os orientais chamavam de meridianos. Então eles têm esses meridianos, são formados no embrião, que ele fez vários estudos de embrião, de galinha, fez um bocado de estudo, mostrando que no embrião ele forma antes mesmo do aparelho circulatório do embrião. Então é como se fosse um dos elementos primário, do sistema primário de transmissão. E esses meridianos de acupuntura, ele faz com que venha passar as informações do nível mais sutil para o mais grosseiro. Ou seja, a matéria que estava lá no espaço-tempo negativo, que o seu campo magnético, que cria um campo elétrico, porque do jeito que o campo elétrico cria o campo magnético cria o campo elétrico. E o campo magnético, ele cria um campo elétrico e é através desse campo que ele cria que vai começar a ter a penetração por esses mediastinos. Mas ele chama a atenção, também já tem experiência, mostrando dos chakras, que é um pouco diferente dos canais de mediastino e da acupuntura. Os chakras e o nadis é um pouco diferente. Então ele chama a atenção, ele diz, na fisiologia comum, o fluxo de energia
superior para a estrutura celular através dos canais, através dos canais. Atua na transformação de energia, reduzindo a frequência e a forma para adequar-se a níveis de energia inferior. Ele vai fazendo isto. E na fisiologia, traduz alterações inicial nos hormônios, na fisiologia de um modo geral, e em células em todo o corpo. Porque você vai ver essas alterações, porque os chakras estão localizados nos seres humanos, sobretudo, ali próximo dos centros dos complexos de glândulas. Estão ali. Por isso que está ali perto da tireoide, vai ficar perto do timo, vai ficar perto das glândulas, de modo geral, porque ele vai exercer influência sobre aquilo. Ele exerce influência. E normalmente nós sabemos isso muito, por exemplo, eu sei isso muito bem, por exemplo, quando a pessoa vai adoecer, ele desequilibra primeiro essa energia, essa força vital, depois a primeira desequilíbrio que dá é hormonal, logo depois é bioquímico, para depois ele vir somatizar, às vezes, no órgão. Ele obedece uma sequência, tem toda uma sequência para acontecer. Então isso já existe muitos trabalhos sobre isso. E está associado a plexo nervoso. Isso eu estou dizendo no ser humano, no animal. Porque a planta, ela não tem esse plexo nervoso que tem do ser humano, no animal, porque ela ainda está no processo de evolução. Mas os chakras é um dos primitivos. Então, existem estudos mostrando que tem chakras no corpo, nesse corpo etérico, tem chakra nesse corpo astral, ou perispírito, e no corpo mental vai ter chakras. Vai acontecer ter chakras aqui, ó, no corpo etérico, aqui, ó, nesse desenho aqui você vê, no corpo etérico vai ter chakras aqui, vai ter do perispírito e vai ter no corpo mental. Vai tendo esses chakras aí, ó, você vai vendo de cada coisa dessa, ó, o chakra aqui no corpo etérico, no perispírito e no corpo mental. Porque o corpo etérico é um corpo transitório. Na hora que o sujeito morre, desencarna, ele vai desaparecer. Parte desse corpo etérico volta para a natureza e parte vai ficar ligado com o perispírito, porque o perispírito é que vai ter o corpo agora, vai ter um novo corpo. Então, nas plantas, ela também possui, as plantas como possuem corpo etérico, perispírito, corpo mental, ela possui chakras em todos. Por que chakra? Porque o chakra do corpo mental foi o que deu origem ao chakra do corpo perispiritual, todo de um modo geral. E o chakra do corpo perispiritual que dá origem ao chakra do corpo etérico, ou duplo etérico. Então existe isto. Então você veja quantas linhas de transformações vai passar. É igual uma corrente elétrica, ela sai lá de Itaipu, lá de uma grande usina, até para chegar numa casa, houve várias diminuições. Não é a mesma corrente que saiu de lá, que vem nas estradas, que chega dentro da cidade. Ela vai tendo transformadores, vai mudando até chegar dentro de casa. E às vezes dentro de casa, a depender, tem casa que ele tem corrente elétrica de 220 e o aparelho é de 110, ele tem que colocar transformador ainda dentro de casa. Fora disso, tanto que assim não estoura o aparelho. Então você vai vendo isso. Então ele vai chamando a atenção. Existe chakras correspondentes a todo esse corpo. Existe isso, esse chakra. Então tem chakra de todos esses. Os nadis são uns termos usados que ligam os chakras, porque tem vários chakras, os 7 principais, mas tem dezenas e dezenas de chakras secundários. Eu não vou enveredar por esse caminho, que não é o caminho para estudar chakras. Eu só queria chamar a atenção que existe isso e que na planta tem, e nós temos alguma evidência para discutir isso.
Os nadis, ele liga os chakras e parte da estrutura físico-celular. Nadis, canais energéticos. Os nadis são delgados filamentos de matéria energética sutil. São diferentes dos mediastinos. Mediastino é como se fossem canais. Os nadis é como se fossem filamentos. É como se fosse, de uma forma grosseira, fios que vai passar corrente elétrica. Vai passar corrente. Onde vai passar corrente elétrica. Então, porque vai passar corrente elétrica. Tinha campo elétrico-magnético que vai virar corrente elétrica. Ele vai ter que ir descendo para fazer nessa direção. E os nadis se compara a abundância aos nervos do corpo. Pela abundância que tem, é como se fossem os nervos do corpo, uma preparação para os nervos do corpo do futuro. E eles foram visualizados, porque existem muitos trabalhos com paranormais sensitivos, pessoas de parapsicologia, de médios, mostrando o formato de flores nesses chakras. Mas o que eu queria chamar a atenção não era até essa parte, que essa parte aí o sujeito pode dizer, isso é uma coisa mais do Oriente, da imaginação do Oriente. Como é que você pode trazer isso aqui para a discussão nossa? Nós estamos discutindo a interface do corpo físico para o corpo etérico, no caso das plantas, que eu estou chamando a atenção. Então vem Dr. Motoyama, professor, ele é cientista, é pesquisador. Ele registrou múltiplo registro elétrico dos chakras. Ele fez um número grande de registros de chakras. Ele fez isso, grande. O eletrodo registrava frequência e amplitude elétrica. Estava o campo com amplitude isto. E ele observou, quando fazia isso, pesquisa em gente, que ele fez, a maioria foi com pessoas, tinha pessoas que emitiam conscientemente alterações nos chakras. Principalmente essas pessoas que eram acostumadas, aqueles monges de meditação, pessoas paranormal que tinha, ele conseguia alterar, porque ele focalizava para determinado chakra e ele conseguia, com o aparelho dele, porque eles estavam usando aparelho, eletrodos para estudar, ele fazia a frequência e amplitude elétrica e via que isso acontecia. Tem também o Dr. Itzhak Bentov, que estudou, esse Itzhak Bentov, ele estudou as alterações fisiológicas na meditação. Ele tem um trabalho imenso, ele fez com freiras, com monges, fez com bastante gente, com meditação, e ele vendo que a meditação pode alterar a fisiologia, porque a fisiologia você faz exames fácil para marcar, e ele alterava, fazia exames de sangue, um bocado de exames que ele fez, ele tem bastante trabalho sobre isso, alterando a fisiologia. Eu estou dizendo porque esse doutor Itzhak Bentov, que ele é conhecido, porque ele deixou muito trabalho nessa área, ele repetiu as experiências de Motoyama e confirmou as experiências, que é assim que funciona no meio acadêmico. O camarada traz a experiência e você confirma. No meio acadêmico funciona assim, no meio científico. Você às vezes apresenta uma hipótese. Essa hipótese pode começar a ser estudada ou não, agora. Pode, às vezes, ela não ir para frente, mas pode alguém fazer um modelo matemático para aquela hipótese, pode fazer um modelo geométrico, se for, ou experimentalmente ela. Se experimentalmente ele confirma, outros vão confirmar para ver se é verdade. Quando outros começam a confirmar, ela passa a ser uma verdade científica. Então o trabalho de Motoyama foi confirmado por várias pessoas, mais um que eu estou citando, esse Dr. Itzhak Bentov.
A doutora, olha o que eu estou dizendo, são provas, evidência científica que pode existir os chakras. Evidência científica que eu estou dizendo. E se existe chakra no homem, no animal, tem na planta, tem em todos os seres viventes, porque obedece à mesma lei. Os chakras é uma das coisas mais primitivas do processo evolutivo dos seres. Não era estudado e ainda não é bem estudado, porque normalmente ele está na frequência da antimatéria. Está normalmente na frequência da velocidade acima da velocidade da luz. E normalmente os físicos têm estudado a tudo que for de massa que estiver ainda dentro da velocidade da luz. Alguns até nem admitem que possa existir nada matéria fora da velocidade da luz. Mas existe trabalhos que a gente está trazendo. A doutora Valerie Hunt é professora da Universidade de Califórnia. Ela usou elétrodos de eletromiograma. Ela fez com eletrodos de eletromiograma a leitura dos chakras. Ela viu que a frequência muito acima dos valores encontrados para a forma de energia radiante originária no ser humano. Ela chamou a atenção disso. Você veja, a faixa de frequência normal no cérebro cerebral é de 0 a 100 ciclos por segundo. Isso no estudo aceito pela ciência. Nesse estudo, porque eles fazem eletroencefalograma, faz esse estudo dessa faixa de frequência. É de 0 a 100 ciclos por segundo. A maioria de 0 a 30 ciclos por segundo. A frequência muscular vai até 225 ciclos por segundo. Isso é aceito pelo meio científico. Isso não é não estou dizendo imaginação, é experiência repetida milhares de vezes. Essa que eu estou dando. Por segundo. A experiência dela, a cardíaca, a experiência que você faz com o coração, porque estuda também o coração, é corrente elétrica, você estuda isso, faz o eletrocardiograma, ele disse, chega a 250 ciclos por segundo. Os chakras, estudado pela doutora Valéria Hunt, da escola da Universidade da Califórnia. Ela disse que os chakras vai de 100 a 1.600 ciclos por segundo. Veja que a maior que ela encontrou foi do coração, 250 ciclos por segundo. Ela encontra, quando está estudando os chakras, 1.600 ciclos por segundo. Isso é trabalhos de evidência científica que existe. É isso que está dizendo essa atenção. Existe, precisa ser discutida e precisa ser estudada. E eu estou chamando a atenção que os chakras tem nas plantas. As plantas têm chakras, como os animais têm, como o homem tem. Só que eu estou chamando a atenção que existem chakras. Aqui, de novo, volta para o desenho. Aqui, ó. Aqui existem chakras no corpo etérico aqui da planta, no corpo perispiritual e no corpo mental. É como se tivesse 3 chakras. Vai diminuindo a frequência de energia, que deve vir essa frequência de lá, de cima, da essência, do inconsciente puro para cá, ela vai passando por filtros. Esses caminhos que nós podemos perfeitamente estudar. Deixa eu pegar aqui, esse desenho aqui, querendo mostrar também a mesma coisa. Tem aqui, ó,
o perispírito, o corpo etérico e o corpo mental, aqui, o início do corpo mental. Então o corpo mental, ele tem chakras aqui, tem chakras nesse corpo mental, no perispírito e no corpo etérico. Só que normalmente os espíritas chamam o perispírito quase o corpo etérico com perispírito e corpo mental, ele chama tudo como se fosse perispírito. Mas o André Luiz é que faz a diferença, chama a atenção de ter essas diferenças. Então você vai ver, olha o que é que Dr. Tiller, que estudou, criou um modelo matemático para o modelo tempo-espaço negativo dos seres viventes, um modelo matemático para o corpo etérico e o corpo astral, que ele chama astral. E o perispírito, ele criou um modelo matemático. E no modelo o Dr. Tiller diz assim, que o pensamento astral ou emocionalmente forte, porque quando você pensa, o pensamento é do espírito. Quem pensa é o espírito. Mas o pensamento é matéria. É matéria porque é retirada do perispírito. Se você retira do perispírito e retira da parte do perispírito, lembra que eu disse, vai do corpo mental até o corpo etérico. Você retira do perispírito, normalmente ali do que ele chama corpo astral, você quando retira dali, é matéria transitória. É diferente do corpo mental, que é uma matéria mais permanente. Mas essa matéria, ela tem massa. Se é matéria, ela tem massa. Ela tem frequência. Ela tem frequência. Olha o que é que ele diz, o Dr. Tiller. O pensamento astral, o retirado do corpo astral, o emocionalmente forte, possui vida própria. Ele diz, é como se o pensamento tivesse vida própria. Por isso que fez. Aqui nós temos aquele cientista nosso, que fez uma pessoa paraplégica movimentar a perna só com pensamento. Porque com pensamento você estuda o campo dele. Ele tem campo. E você pode calcular, fazer cálculos, inclusive. Só que ele faz aqui na matéria. Agora você imagina quando trouxer a discussão para essa matéria feita lá no perispírito. Trouxe essa matéria para a compreensão, sobretudo o campo magnético de que está. Ele disse que esse pensamento possui vida própria. Vida própria. No nível energético astral, como ele diz, o pensamento consciente ou inconsciente pode existir como campos de energia distinto dos corpos do pensamento. Aí você entende por que Jesus fala, diz, basta pensar. Basta pensar. Aí você entende, quando a pessoa tem um pensamento ruim, o que é para a saúde dele? Os pessimistas, os negativistas, o que é para a saúde dele? As pessoas que só vivem com pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, de ciúme, de inveja, o estrago que ele faz para as suas células e, consequentemente, para todo o seu organismo. Porque se vai para a célula, vai para os órgãos, vai para todo o organismo. Agora imagine também o pensamento de equilíbrio, de amor, de paz, de fraternidade, de bondade, de alegria, de caridade, o que é que ele não é capaz de fazer? O que é que ele não pode? Então você veja, nesse material do pensamento, quantos trabalhos tem. Se você entrar aí na Rede Milênio, você vai encontrar milhares de trabalhos com pensamento. Pensamento, você pensar numa coisa, você alterar. Tem bastante trabalho, você só pensando, você altera a aceleração das bactérias, o retarda a multiplicação dela. Você faz isso com as plantas, acelera ou dificulta, porque é matéria e tem influência sobre isto. E isso daí, esse estudo desse caminho, para entender essa interface que está ligando. Inicialmente nós estamos falando da interface corpo etérico, que estamos chamando a atenção para os chakras, os canais de mediastino, os nadis,
Estamos chamando a atenção. Mas também estamos chamando a atenção das experiências do Dr. Bohr, que chamou a atenção lá do corpo. Estamos chamando a atenção do modelo organizado, do modelo que o Dr. Tilly criou, um modelo matemático para estudar espaço-tempo negativo. Chama a atenção do modelo criado pelo professor Hernani Guimarães para discutir na sua grande obra psiquântica, para a gente entender o que ele está chamando de matéria psi, para a gente poder entender isto, compreender esse caminho. E o professor Jorge André, que também tem bastante trabalho sobre isto, sobre essa área. E, recentemente, tem um jovem aí, o Décio Ândalo Júnior, que tem feito bastante trabalho sobre essa área da fisiologia, fazendo essa ligação da fisiologia transdimensional. O Décio, eu até chamo ele nem sabe que eu chamo, mas eu chamo ele de garimpeiro da psicologia, da fisiologia transdimensional. Garimpeiro da fisiologia transdimensional, porque ele está procurando juntar o material dessa gente, onde tem surgindo trabalho, ele vai juntando e tentando botar. Só que eu estou trazendo a compreensão para a discussão, que eu estou dizendo o seguinte, que além dessa compreensão aqui, que nós estamos trazendo desses modelos, eu trago a discussão do modelo do átomo. Do modelo do átomo, porque o modelo do átomo estudado atualmente é esse modelo aqui do Bohr, que eu trago para aqui, para o corpo perispírito, o corpo psicossomático do André Luiz, ou o corpo astral, trazendo esse modelo, que foi o professor Hernani que trouxe. Só que eu fiz alguma diferença, porque o professor Hernani trouxe para a história do psiquântico, e eu fiz algumas alterações, porque eu trouxe o dele, talvez eu trouxe esse aqui para cá, que é mais próximo do que o Jorge André chama a atenção. E o dele eu trouxe mais para o corpo mental, aqui mais próximo do corpo mental, que também tem um modelo. Então, normalmente, eu peguei aqui parte do trabalho do Jorge André para criar esse modelo do perispírito, e aqui eu trago parte do trabalho do Hernani para o corpo mental. Só que a gente sabe que funciona o elétron girando em volta do núcleo, o núcleo carga positiva, que tem próton e nêutron, e depois tem hoje quase 100 partículas já estudadas aí dentro, já estudada dentro dessas caminhos, partícula, tem bastante estudada, material fantástico. Aliás, deixa eu mostrar até um desenho aqui, eu vou mostrar aqui o desenho de uma revista que saiu esses dias, publicando algumas partículas dentro desse núcleo. Aqui, ó, o UPA, o Charme, o TOP, o gluon, o DOM, o Strange, o Bóton, Fóton, o elétron, o muon, o tau, o neutrino do elétron, o neutrino do muon, o neutrino do tau, o bósio, o Higgs. Tem vários. Isso aqui é um modelo, ele faz computação. Normalmente não é bem assim, fica uma nuvem, mas ele pegou a coloração pelo que faz. Porque muitos desses, ele aparece e desaparece numa velocidade muito grande, porque ele aparece e desaparece. Porque normalmente o corpo etérico, ele está parte do corpo material, o corpo etérico vai ligar o perispírito com o corpo, com o corpo vegetal aqui. Parte está ligado com o corpo vegetal, é energia bem grosseira, bem próxima da matéria. E essa outra aqui é uma energia mais próxima do perispírito. Então é como se ficasse parte está na antimatéria e parte está na terceira matéria. Na antimatéria é como se o elétron, essas partículas, quando ela pula, ela desaparece. Na minha ótica, muitas vezes é porque passa para a quarta dimensão e volta para a terceira e vai fazer. Aí você pega um núcleo
de um corpo, do átomo no perispírito, diz, mas se o núcleo é positivo, e se o núcleo agora ele passa a ser positivo e o elétron passa a ser positivo, que é negativo no corpo, no perispírito passa a ser negativo, porque agora é antimatéria que vai funcionar, então o que acontece é que mantém esse núcleo unido aqui, que inicialmente se discutiram, tem bastante partícula, uma ajudando a formar outros, quartos, o glúten, vão trazendo essa discussão, mas é a força nuclear forte que mantém essa união. Essa força nuclear forte é a mesma que está aqui no átomo material, é a mesma que está aqui no perispírito e a mesma que está aqui no corpo mental. Então essa força nuclear forte é que mantém ele unido. Tem outras forças para discutir, a nuclear fraca, principalmente no estudo da radioatividade, a eletromagnética que se discute, e a força gravitacional, que essa daí é como se estivesse diferente dessas outras, mas são as forças estudadas pela ciência. Mas nós podemos trazer para a discussão a força, como o professor Jorge chamava a atenção disso, e a força espiritual do indivíduo, e a força espiritual de uma coletividade de um planeta dessa, e a força divina, que é a força do amor, que ainda não é discutida. Então, normalmente, os físicos estudam 4 grandes forças, dividiu tudo em 4, juntou tudo em 4. Nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional. E o Jorge traz a discussão da força do espiritual, a força espiritual coletiva e a força divinal, que é a força de Deus, que é a força do amor. Ainda tem muitos terrenos. Naturalmente, que essa força espiritual ainda não... O acadêmico está devagar ainda para estudar, mas vai estudar. E essa força espiritual coletiva também vai ser estudada. E depois, no final, vão estudar a força do amor, que é a maior força da natureza que tem no universo, porque é a força divina, essa que é a força. Meu irmão, eu quero chamar a atenção que o assunto é imenso, mas vamos para frente. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro. Se você quiser passar para frente, isso vai passando, sobretudo para quem estuda essa área de biologia, de plantas, os agrônomos, as pessoas interessadas nesse meio ambiente devem entender isso, para a gente compreender, porque no universo tudo se encadeia. Por isso que Allan Kardec diz na sua obra, no Livro dos Espíritos, se encadeia tudo, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Até o próximo encontro. Boa sorte, meu irmão.